Fala, fiel torcida! Eu sou o Gabriel Soares e hoje estamos aqui não para um pós-jogo, e sim para fazer aquele vídeo que eu havia adiantado a vocês no pós-jogo de Santos versus Corinthians, né? A gente vai falar um pouco sobre essa pressão que está se criando em volta do trabalho do Dorival Júnior e como a demissão do Tite no domingo pode aumentar ainda mais essa pressão. Antes de eu começar aqui a dar minha opinião sobre o tema, eu peço mais uma vez e encarecidamente a todos vocês que se inscrevam nesse canal, curtam esse vídeo, compartilhem esse nosso conteúdo, hypem também o nosso conteúdo e, é claro, caso você precise, né, e não tenha tempo de ver vídeos tão longos, que você acompanhe o Loucos por Título 2012, tanto no TikTok quanto no Instagram, que estão aparecendo aqui embaixo, porque lá a gente posta conteúdo sobre o Coringão todos os dias de forma mais rápida, que você não precisa gastar tanto tempo para ficar 100% informado. Tranquilo, galera? Então, é assim que a gente vai para o conteúdo de fato. Cara, sendo bem sincero, eu já adiantei um pouco sobre a minha opinião no pós-jogo contra o Santos. Para mim, hoje é inacreditável o Corinthians estar cogitando demitir Dorival Júnior. Ah, Gabriel, mas por que você acha isso uma loucura? Simplesmente pelo fato das opções de mercado. Eu acho que as opções hoje no mercado são opções que não vale a pena a troca, tá? Eu acho que o Dorival, apesar de nesse momento viver, né, ali um momento baixo do seu trabalho, eu não acho que é terra arrasada não, tá? Apesar dos últimos jogos do Corinthians não terem convencido e tudo mais, eu não vou colocar como terra arrasada. Até porque, cara, o Corinthians perdeu um dos seus principais jogadores, se não o principal, para o esquema tático do Dorival, que é o Yuri Alberto. E a gente viu, né, contra o Santos, tendo ali um jogador de velocidade do lado do Memphis, como o futebol do Memphis se potencializou e como o futebol do Corinthians se potencializou, principalmente no primeiro tempo, quando o Caio César ainda não tinha cansado, né? Como foi na segunda etapa. Então, cara, a gente tem, nesse momento, uma temporada que se iniciou muito rápido, não teve pré-temporada, os jogadores, com certeza, vão ter problemas físicos com maior frequência devido a esse curto prazo de temporada é, sem ter jogos, né? A temporada ficou uma colada na outra. Então, assim, vários jogadores do time claramente não estão 100%. O Memphis é uma certeza disso. O Memphis fez um ótimo primeiro tempo contra o Santos, depois caiu muito de rendimento no segundo, né? Parou de se movimentar como estavam se movimentando no primeiro tempo. Então, assim, eu acho que agora não é o momento de encerrar o trabalho do Dorival. Apesar da má sequência de jogos, né? Ele igualou a pior sequência como treinador do Corinthians, que são 5 jogos sem vitória. É um número ruim, com certeza, e nessa sequência de jogos, né, a maioria desses jogos o Corinthians não jogou bem mesmo. O Corinthians não conseguiu atuar em um nível interessante. Sempre foi pior que o adversário. Contra o Santos, a vitória não veio. Eu acho que a gente até merecia vencer, que a gente foi melhor. Mas os outros jogos anteriores, até o que a gente venceu, né, foi contra o Atlético Paranaense, a última vitória da gente, a gente não jogou bem, a gente jogou pior que o adversário. Eu sei que é um pouco ruim a gente estar acompanhando o Corinthians jogar mal e tudo mais, mas não é terra arrasada. Para mim, nesse momento, não tem opção para trocar o Dorival. E as opções que tem no mercado são opções ainda mais caras. A gente vai falar o que aqui de Gadiardo, Felipe Luiz, Arthur Jorge. São técnicos bons? São, porém, né, são técnicos que vão ganhar muita grana. Né? A gente está falando aí de um Felipe Luiz que estava ganhando muita grana depois da renovação com o Flamengo. Um Arthur Jorge, que parece que está negociando com o Cruzeiro agora para entrar exatamente no lugar do Tite, e está pedindo para a comissão toda dele e para ele 3 milhões de reais, o que é um dinheiro absurdo para um time nas características hoje financeiras do Corinthians. Não pode fazer um investimento desse em um treinador, né? Vamos ser sinceros aqui, apesar do Arthur Jorge ser muito bom. O Gadiardo, cara, ganharia aí muito fácil mais de 2 milhões no mês. Provavelmente seria a pedida dele. Então, eu não vejo nenhum treinador bom no mercado
que esteja livre, claro, para a gente não ter que pagar multa rescisória ou algo desse tipo. O Arthur Jorge de fato não está livre, mas porque o futebol do Catar está parado, ele está basicamente livre. O futebol do Catar está parado, então, devido aos problemas, né, os conflitos entre Estados Unidos e a galera do Oriente Médio, então ele está basicamente livre no mercado para assinar e sair do Al Rayyan, lá do Catar. Mas, assim, não dá para o Corinthians trocar o Dorival agora, cogitar fazer essa troca, porque não tem um treinador que vá substituí-lo à altura. Eu acho que todo treinador, todo trabalho passa por um momento ruim e o Dorival está exatamente passando por isso agora, então eu não trocaria. E aí, né, chego ao ponto principal aqui, que é o Tite. A gente sabe, cara, o Tite estar livre no mercado já ouriça as diretorias do Corinthians. A gente sabe, todo presidente que comandou o Corinthians, que conviveu, né, sendo conselheiro com o Tite no Corinthians, quando se torna presidente e tem a possibilidade de contratar o Tite, vai tentar contratar. Pode ter certeza disso. Né? Aí, uma instabilidade do Dorival com o Tite livre no mercado, para mim, é assim, muito, mas muito mais fácil do Dorival ser demitido. Porque não tendo o Tite, a possibilidade já existia. As informações são que antes mesmo de ser demitido, desde o empate, não, da derrota, na verdade, para o Curitiba em São Paulo, a pressão aumentou no Dorival. Ou seja, antes mesmo do Tite ser mandado embora, a gente já estava no mercado aí, já estava analisando o trabalho dele e até analisando o mercado, quem sabe uma troca no futuro. Com o Tite livre no mercado, para mim essa pressão aumenta. Porque qualquer presidente do Corinthians, tendo o Tite no mercado, vai atrás do Tite, se precisar contratar um treinador. A gente sabe, gente. A gente tem certeza disso. Apesar do momento ruim que o Tite vive, dos dois últimos trabalhos dele terem sido horrorosos, tanto no Flamengo, tanto no Cruzeiro, com toda certeza, no momento de mais pressão do Dorival, até mais pressão do que agora, o Tite vai estar na pauta. E hoje, sendo bem sincero, eu prefiro o Dorival. Eu sei que a gente tem todo um carinho pelo Tite, eu sou muito grato pelo Tite. Ele deu para nós os nossos dois maiores títulos em questão de relevância, que são Libertadores e o Mundial de 2012. Né? Então ele tem dois dos títulos principais da nossa história. Ele deu 2 campeonatos brasileiros. Então, assim, a história do Tite ela é magnífica, mas hoje o Tite, infelizmente, não é mais o treinador que foi anteriormente com a gente e o treinador que ele foi na seleção. Hoje ele vem de 2 trabalhos muito fracos. E para mim, mesmo com ele livre no mercado, não fazia sentido trocar o Dorival. Só que, com ele livre no mercado, eu vejo a pressão no Dorival subir. Porque os presidentes falam, nossa, se a gente mandar o Dorival embora, tem o Tite aí, tá ligado? É uma contratação que o torcedor não vai ficar tão puto, porque é um cara que tem, né, uma certa relevância com a torcida, apesar dos últimos acontecimentos, né, dele ter falado que não ia assumir nenhum time, dele ter cancelado a vinda dele da última vez por problemas pessoais e tudo mais, né, o torcedor ficou um pouco machucado com isso, mas eu tenho quase certeza que se o Dorival, por exemplo, é demitido e o Tite surge como nome, o torcedor nem ia ficar tão bravo. Talvez aqueles mais lúcidos e que estavam acompanhando o trabalho dele, tanto no Flamengo quanto no Cruzeiro, vai dizer que não quer ele por conta dos trabalhos ruins em sequência. Outros, obviamente, vão dizer porque é o treinador que nos negou, que não deve voltar. E, obviamente, aquela parcela que é muito grata a tudo que o Tite fez, não que essas outras não sejam, e que não acompanhou esses últimos trabalhos dele, obviamente que vai pedir o Tite de volta. Porque é um cara que tem uma aprovação da torcida. Então, por que eu acho que com o Tite livre, o Dorival corre mais riscos? Disso. Porque é uma contratação que a diretoria sabe que teria aprovação pelo menos de uma parcela da torcida de forma inicial. Por conta do carinho que o torcedor corintiano tem com o Adenor Bach.
Então, por isso que eu enxergo que o Tite estar no mercado pode ser prejudicial à sequência do Dorival, tá? Eu não demitiria o Dorival, já falei isso aqui, já deixei isso explícito, porque acho que hoje não tem opção melhor fora do trabalho, né? Fora de trabalho nesse momento. O mercado tem algumas opções boas, como tem aqui três, por exemplo, Felipe Luiz, o Jorge Gadiardo, mas eu acho que seriam treinadores que iriam receber demais. Eu não vejo o Felipe Luiz assumindo um Corinthians, um time que não tem condições de fazer contratações, um time que não tem muito o que se movimentar no mercado. Eu não vejo o Felipe Luiz assumindo um time desse. Tá? O Gadiardo eu até vejo, o Arthur Jorge talvez, se você pagar tudo que ele está pedindo, mas são treinadores que custam muito caro, que talvez não aceitassem o projeto do Corinthians, mesmo o Corinthians tendo um elenco bem mais fechado que o do ano passado, e algo desse tipo. Então eu não vejo uma situação interessante para demitir o Dorival agora. Tá? Eu só trocaria o Dorival e talvez ainda pelo Renato Gaúcho, mas o Renato Gaúcho agora está empregado no Vasco. Então não faz sentido algum trocar nesse momento o Dorival Júnior. E é o que eu disse. O Tite livre no mercado aumenta essa pressão sobre o Dorival com toda certeza, por tudo que eu disse aqui durante este vídeo. Não sei se você concorda ou discorda de mim, deixe aí nos comentários a sua opinião. E é claro, não se esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever aqui embaixo, hypar esse vídeo, compartilhá-lo também, porque dessa forma nossa comunidade cresce cada vez mais. E é claro, não esqueça de seguir o Loucos por Ti em todas as nossas redes sociais, tanto TikTok como Instagram, que estão aparecendo aqui embaixo. Até uma próxima, a gente volta na sexta-feira. Valeu, fui e tchau. E vai, Corinthians!